Pessoal, bom dia, Danilo Guimarães da Desafios Agro. Vamos falar hoje de tipo de crescimento de soja e o que isso influencia, né, no posicionamento das cultivares. Então, vamos mostrar aqui uma planta típica de crescimento determinado, né? Então, o que a gente vê que caracteriza o crescimento determinado? Plantas mais baixas, a formação aqui da cachopa, né? A inflorescência terminal com volume de vagens, né? E diferença clássica da determinada, o meu pecíolo da base da planta, ele é praticamente do mesmo comprimento do meu pecíolo, né, da ápice da planta. Questão de posicionamento, né, a nível de campo, o que diferencia? Cultivares de tipo crescimento determinado, elas têm um período de florescimento mais curto. Elas começam a florescer mais tardiamente, em torno de 35, 40 dias. Elas têm um período de florescimento em torno de 15 a no máximo 20 dias, dependendo do ciclo. Qual é o meu impacto no posicionamento? Eu tenho que ser muito assertivo, né, em função da época e tipo de solo. Porque caso eu tenha um veranico muito intenso, bem no meu período de florescimento, essa planta tem pouco tempo para se recuperar, porque à medida que ela inicia esse processo de florescimento, ela consegue emitir novos nós produtivos e crescer até 30% do tamanho do número de nós que ela iniciou esse período, né? Ao contrário, né, do meu tipo de crescimento indeterminado, né? Então, plantas do tipo de crescimento indeterminado, o que eu tenho aqui, eu não tenho inflorescência, a minha inflorescência terminal aqui, ela não é do tipo cachopa, né? Então, o material aqui, ele tem poucas vagens na inflorescência terminal. O meu pecíolo da base é maior que o meu pecíolo da ápice da planta, então eu tenho plantas com arquitetura um pouco mais, com o meu dossel um pouco mais aberto. Isso favorece a aeração, penetração de produtos, etc., do que de um ciclo de crescimento determinado. Em questão de posicionamento, aqui eu inicio o meu período de florescimento, né, em torno de 25 dias até 30 dias do plantio, e eu tenho aí uma duração desse período muito maior do que o determinado. E plantas assim de crescimento determinado, ela inicia o florescimento e conseguem crescer e emitir novos nós produtivos até 60%, 70% do que do início do florescimento. Então aqui eu inicio o florescimento em R1 e vou cessar o meu florescimento lá em R5.3, né? Então eu continuo tendo emissão. Materiais aí que tem uma estabilidade maior em questão de época, janela. Se eu tenho um veranico no meu aí no florescimento, essa planta consegue se recuperar muito mais adequadamente. E aí no meio disso, né, eu tenho o tipo de crescimento semi-determinado, né? É bem difícil diferenciar o semi do determinado, a gente consegue ver isso mais por tipo de planta e questão de crescimento. Como o determinado, ele tem a formação de cachopa aqui bem exposta, só que no semi-determinado, o meu pecíolo da minha base, ele é maior ainda que o pecíolo da ápice da planta. Semi-determinado, né, ele está meio, em termos de crescimento, ele está entre o determinado e indeterminado. Então aqui, a partir do que eu inicio o meu período de florescimento, a planta consegue aí se desenvolver, emitir novos nós produtivos de 30% até 60% a mais do que o início. Então, questão de posicionamento, eu não tenho amplitude que o indeterminado tem, mas também eu não fico tão restrito como o determinado, né? Então eu tenho uma amplitude um pouquinho maior. Nos bancos de melhoramento, quando a gente vê picos de produtividade dos materiais determinados e semi-determinados. Só que eles não mantêm a estabilidade, né? Porque é muito assertivo. No determinado eu tenho uma produção de flores bem maior do que o indeterminado, né? Apesar do meu florescimento ser mais curto, mas eu também tenho um abortamento muito maior. Então, qual que é melhor, qual que é pior? Não tem, pessoal. Tudo é questão de posicionamento, entender minha genética, entender minha área, minha época de plantio, para poder, né, tá posicionando da forma correta e extraindo o máximo de produtividade. Beleza? Uma boa safra a todos.